Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquela época, éramos muito jovens. Tínhamos 17, 18 anos. Só que ele já chamava a minha atenção desde que eu tinha 15. Eu sabia o que sentia por ele. Era uma coisa forte, era uma coisa que me tirava do sério, mas não sabia exatamente o nome. Até porque era tão novinha, tão inexperiente. O Enés era meu vizinho. E sempre foi uma pessoa, digamos assim, diferenciada. Ele não se misturava com a gente. Sabe, a turma ali da rua, do bairro. Preferia ficar em casa com seus livros, seus estudos. Tinha gente que eu achava chato. Alguns diziam que ele tinha um comportamento de uma pessoa velha. Inclusive, até seu jeito de se vestir era meio diferente assim dos outros, sabe? Estranho, mas além de achá-lo um rapaz bonito, era exatamente aquele seu jeito diferente que chamava a minha atenção. Não sei, ele parecia uma pessoa assim tão centrada, tão sensata. Na escola, aliás, ele sempre se destacava. Nem eu mesma sabia explicar, mas tudo nele mexia comigo. Não sei ao certo quando ele começou a despertar o meu interesse de uma maneira mais especial. Só sei que toda vez que o via, eu me sentia diferente. Na verdade, eu me transformava. Só que apesar de sermos vizinhos, nunca fomos tão próximos, porque ele era um rapaz assim, mas na dele. O detalhe é que ele não era exatamente tímido. Era só assim meio introspectivo. Foi no meu aniversário de 18 anos que a gente se aproximou um pouco mais. Minha mãe resolveu fazer uma festa. E como quem não quer nada, eu o convidei. Até pensei que ele nem fosse aparecer. Mas não só apareceu, como também me levou um presente. Um livro. Eu nunca fui muito de ler, mas adorei o presente dele. Trocamos um abraço, um beijo no rosto. Imagine como que eu me senti. Desde meus 15 anos que eu sonhava com aquela aproximação. E olha, acabou funcionando, porque depois daquilo a gente passou a conviver um pouco mais. E até nos olhar assim, de um modo diferente. Só que foi preciso eu tomar a iniciativa. Tempos depois, estávamos conversando ali sobre a cerca, sobre os terrenos, e eu entrei naquele assunto. Mas e você, Ness? Você nunca pensou em arranjar uma namorada? Nunca te vi com ninguém? Notei que ele ficou meio sem jeito, me olhando assim, meio indeciso, mas acabou falando. Namorar eu nunca namorei, mas tem uma garota que eu tô de olho já faz tempo. Senti até uma pontada naquela hora. Um certo ciúme. De quem será que ele estava falando? Será que era alguém que eu conhecia? Aliás, foi justamente isso que perguntei. E quem é a Felizarda? Será que eu conheço? Ele não respondeu. Ficou me olhando assim de um jeito meio estranho. Eu insisti. Pedi que ele falasse. Estava curiosa. Até para ver se conhecia a menina. Mas parece que ele ficou ainda mais embaraçado. A certa altura eu falei. Não quer contar, né? Tá bom. Eu entendo. Mas, quer saber? Essa garota tem muita sorte. Não é qualquer uma que tem uma chance de ter um cara assim como você. Se fosse eu, por exemplo, eu ia adorar. Falei aquilo e fiquei olhando para ele, para ver a reação. E foi então que, para minha surpresa, eu juro,
para minha surpresa mesmo, ele me deu aquela resposta. É você, Laura. A garota que eu tô falando é você. Sabe quando você não acredita? Fiquei olhando para ele, meio incrédula. Perguntei se ele estava falando sério e ele confirmou. E foi aí que eu me senti assim mais solta para lhe confessar que também tinha sentimentos por ele. E já fazia bastante tempo. Até perguntei se ele nunca tinha reparado. Ele sorriu, como se estivesse feliz. E foi então que aconteceu finalmente o nosso primeiro beijo. E foi ali mesmo, sobre a cerca. Eu fiquei na pontinha do pé, estiquei o pescoço. E ele também. E finalmente aconteceu. Depois saímos para dar uma volta ali pelo bairro. Eu olhava para a gente ali de mãos dadas e sentia aquela coisa gostosa por dentro. Na verdade, minha ficha custou a cair. Para me convencer de que a gente estivesse junto mesmo, demorou. Trocamos tantos beijos e tantos abraços depois daquele primeiro. E depois disso começamos a ficar juntos direto. Só que nunca falamos assim seriamente sobre namoro. Foi com ele, inclusive, que eu tive a minha primeira vez. Na verdade, ele me contou, e eu acreditei, até porque que tinha sido sua primeira vez também. Descobrimos juntos a força do amor. E olha, posso dizer sem medo de errar, que foi a experiência mais intensa que já tive na vida. Naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvidas de que estava apaixonada por ele. Tudo na minha vida mudou, mas mudou assim de uma forma completa, total. Depois que a gente começou a namorar. Só que, quando chegou o mês de dezembro, eu senti que tinha alguma coisa estranha no nosso relacionamento. Ele ficou meio distante de mim. O modo de me tratar mudou. Sei lá por quê. Só que apesar disso, nunca imaginei que ele fosse chegar naquele ponto. Você sabe que eu tenho parentes em Jacarezinho, né? Sim, você comentou comigo. Por quê? Então, tô indo passar uns tempos lá com eles. Passar uns tempos? Sabe, eu fiquei sem entender. Como assim? Você tá querendo me dizer que tá indo embora pra lá? Ele só balançou a cabeça confirmando. E nessa hora, meu coração subiu pela garganta. Como sempre fui muito emotivo. Já comecei a chorar. Tive até dificuldade para falar. Mas e eu, Enéas? E a gente? Como que vai ser? Eu não vou conseguir ficar sem você. Ele não falou nada. Sabe? Não disse nada. Ficou ali de cabeça baixa, pensativo. Perguntei por que ele tinha tomado aquela decisão. Mas ele não disse coisa com coisa. E perguntei também, você não gosta mais de mim? Não estou acreditando que você vai fazer isso comigo, Enéas. Olha, foi um momento muito triste. E o pior foi que ele não me deu explicações. Não me disse por que estava indo embora. Muito menos se tinha deixado de gostar de mim. Sabe, ficou aquela coisa estranha. Naquela época, morávamos em Bandeirantes, no interior do Paraná. E apesar de Jacarezinho não ficar assim tão longe, naturalmente que eu temi pelo nosso futuro. Como que a gente ia namorar à distância? Tentei fazê-lo desistir daquela ideia, até porque ele não me deu explicação.
Mas no fim, chegou num ponto que não teve jeito. Só eu sei o tamanho da minha tristeza. Eu não tinha vontade nem de sair do meu quarto. Tínhamos parentes aqui em São José dos Pinhais. E eu acabei vindo passar uns dias aqui na casa deles, depois do Ano Novo. E acabei ficando até o fim de janeiro. Só que mesmo ali com os primos por perto, todo mundo fazendo festa, eu não consegui me divertir. Meu pensamento estava focado no Enéas, no nosso namoro. Ele não chegou a terminar comigo. Mas como que ia ser com ele morando em Jacarezinho e eu em Bandeirantes? Eu tinha esperança de que, depois que voltasse para lá, ele tivesse pensado melhor, desistido daquela ideia. Só que quando eu retornei, as notícias que me esperavam eram ainda piores. Eu estava conversando com a minha amiga ali na rua e perguntei até porque tinha voltado há bem pouco. E o Enéas, tá sabendo de alguma coisa? Se ele tá aqui ou tá lá em Jacarezinho? Minha amiga fez uma cara de surpresa. Ué, pensei que você já estivesse sabendo. Sabendo do que, menina? O Enéas entrou pro seminário. Seminário? Mas que conversa é essa? Como assim seminário? Pelo que eu sei, ele vai estudar para ser padre. É o que todo mundo comentou. Olha, eu estava tão nervosa nessa hora que cheguei a rir. Mas era uma risada de nervoso. Tanto que meu corpo todo começou a tremer. Perguntei para ela: você está brincando comigo, né, Flávia? O Enéas, padre? Imagine como ficou a minha cabeça. Quase entrei em parafuso. Sabe, uma história absurda. Entrado por seminário, estudando para ser padre. Que doideira era aquela? Como que alguém toma uma decisão assim, de uma hora para outra? Tudo bem, ele frequentava a igreja, eu mesma, às vezes ia com ele, só que convenhamos. Nada a ver uma coisa com outra. Aquilo não fazia sentido. Fui conversar com a mãe dele. Saber se tinha algum fundo de verdade aquilo. E quando ela falou aquela frase, chegou a me dar uma moleza no corpo. É verdade, sim, Laura. O Enéas sempre teve essa inclinação. Quando era mais jovem, vivia falando que queria entrar para o seminário. Mas ele não podia ter feito isso comigo, dona Cida. Sabe, será que ele não pensou em mim? Você não sabe que a gente se gosta? O que você quer que eu diga, minha filha? Foi uma decisão que partiu dele. Não posso fazer nada. Era algo que eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer. Quando ele falou daquela história de passar uns tempos em Jacarezinho, na casa de parentes, eu pensei que fôssemos manter o nosso namoro à distância. Tanto que ele nem chegou a falar em desmanchar o relacionamento. Será que o fato de eu ter vindo passar uns dias na casa dos meus parentes em São José teve alguma influência na sua decisão? A gente ficou sem se falar nesse período todo, até porque não tinha como. Não era todo mundo que tinha condição de ter celular naquela época, ou mesmo telefone fixo. A gente pelo menos não tinha. Olha, eu entrei em desespero. Chorei até secar por dentro. Foi difícil acreditar que ele tivesse tomado aquela decisão. E pior, sem me falar nada. Meu Deus, ele podia ter conversado comigo, pelo menos.
Saber que ele tinha se afastado de mim porque queria estudar para ser padre acabou comigo. Talvez ele não gostasse de mim como eu imaginava, porque, do contrário, jamais teria feito o que fez. Ficamos meses a fio sem nos vermos, sem nos falarmos. E quando ele esteve na casa dos pais fazendo uma visita, praticamente nem conversamos direito. Aliás, quando eu soube que ele estava ali, já estava quase na época de ele voltar ao seminário. Mesmo assim, a gente conversou um pouco e ele me tratou de um jeito tão esquisito. Sabe, não parecia a mesma pessoa. Não era o mesmo Enéas daquele tempo em que a gente namorava. Sabe, aquela reserva, aquela distância. Foi inclusive uma conversa assim, bem rápida. Com o coração na garganta eu perguntei: como é que você está, Enéas? Não sabia que você estava aqui na casa da tua mãe? Você veio para ficar? Não, sábado eu já estou voltando. Puxa vida, Enéas, que pena, eu senti tanta saudade de você, os dias custaram tanto a passar. Ele não fez nenhum comentário. Ficou me olhando daquele jeito, assim, distante. Na verdade, nem tivemos chance de falar sobre nós. Ele não deu abertura, como também não me explicou, porque tinha tomado a decisão de entrar para aquele seminário. Nem me despedi quando ele foi embora. Quando eu soube, ele já tinha partido. Foi outro período difícil para mim. Apesar da nossa situação ser completamente outra, depois que ele foi lá para Jacarezinho. E quando esteve aqui de novo, meses depois, o distanciamento com que me tratou parecia ainda maior. Lembro que eu até tentei conversar com ele. Fui até sua casa para saber como ele estava, mas a impressão que me deu foi de que eu era uma estranha para ele. Nem me cumprimentou direito. E só eu sei como me senti. Até a mãe dele ficou meio constrangida quando viu o meu jeito. Acho que foi nessa ocasião que eu decidi virar aquela página. Não tinha o que fazer. Tudo indicava que eu tinha perdido para sempre. Quando completei 23 anos, decidi vir embora para cá. Liguei para minha tia, conversei com ela e ela concordou em me hospedar na sua casa, aqui em São José. Foi aqui que a minha vida ganhou um novo rumo. Arranjei trabalho, tempos depois conheci o Miguel, com quem comecei um relacionamento. E como engravidei depois de 1 ano e 2 meses, a gente resolveu morar junto. Eu gostava dele, mas o que sentia nem de longe era parecido com o que eu sentia pelo Enéas. Acho que amar outro homem do jeito que eu o amei, quem sabe nunca mais vai acontecer. Naturalmente que depois que me casei, acabei voltando a Bandeirantes umas 3 ou 4 vezes, sempre para rever a minha família. Tempos depois, engravidei novamente e assim fui seguindo minha vida. Logo depois que completei 31 anos, que fizemos uma viagem de volta lá, depois de tanto tempo. Fomos eu, meu marido e nossos filhos. Naturalmente que a família do Enéas continuava morando na casa do lado. Só que naquelas alturas, eu já tinha tirado a história da cabeça. Tudo tinha ficado para trás. O problema foi que me deparei com uma cena que quase me fez perder o ar. As crianças estavam brincando ali no quintal.
E eu dei uma saidinha na janela para dar uma olhada no que eles estavam aprontando. E foi exatamente nessa saída que eu vi aquele homem saindo pelo portão da casa do lado, junto com uma mulher. Como se tivesse sido tocado por uma força superior, ele também se voltou na minha direção. E nessas horas, nossos olhares se encontraram. Para minha surpresa, quando olhei e bati os olhos nele, ele olhou na minha direção. Olha, eu não sei como não tive um ataque. Não sei como não, porque tudo escureceu à minha volta. Senti até uma tontura, porque era ele, era o Enéas, que estava ali segurando a mão daquela mulher. Fiquei tão confusa porque, em primeiro lugar, ele não estava usando roupas de padre. Pelo contrário, estava usando uma roupa normal. Sem contar que, repito, estava segurando a mão daquela mulher. Pensei em chamá-lo pelo nome, ou acenar, mas aí me contive. Ele ficou me olhando assim por um instante, mas nem me cumprimentou. Virou a cara de novo e seguiu o seu caminho. E a verdade é que depois desse momento, eu sinceramente não tive mais paz. Depois eu soube que ele tinha desistido de virar padre. Já tinha saído do seminário há alguns anos. Estava junto com aquela moça. Olha, me deu um aperto por dentro, uma coisa tão ruim, uma coisa sem justificativa, era uma mistura de tanta coisa ao mesmo tempo, inclusive de mágoa. Sabe, saudade no passado, tristeza, mas eu acho que sobretudo mágoa. Tudo se misturou. Quando me contaram que ele já tinha saído daquele seminário, estava com aquela moça, já fazia algum tempo. Repito, me deu um aperto, uma agonia, uma coisa esquisita, uma vontade de gritar. Fiquei me perguntando, se eu não tivesse vindo embora, será que teríamos nos reaproximado? Jamais irei saber. Nunca mais consegui tirar da cabeça aquele olhar que a gente trocou. Durou pouco, mas foi tão intenso. Será que ele me reconheceu? Claro que sim. Do mesmo jeito que também o reconheci. Então logo bati os olhos nele. Sabe, não quero reviver o passado. Não quero que ele volte para mim. Sou casada, tenho uma família. Mas não sei, às vezes me parece que aquele amor que eu sentia por ele, parece que não morreu. Estava ali quietinho no canto dele. Não sei porquê, mas bastou vê-lo para sentir aquela onda de energia. E a verdade é que desde então, a minha vida não é mais a mesma. Sonho com ele. Me pego pensando nele. Será que ainda o amo, meu Deus? Será que nunca o esqueci? Será, meu Deus, que a lembrança desse homem nunca vai me deixar em paz?